Fala aí, galera ligada aqui no canal O Caos NFL. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Desde já peço, se possível, a sua colaboração com like, porque assim vocês vão estar me ajudando com a divulgação do canal, fazendo com que ele chegue até mais pessoas que gostem e admiram o futebol americano aqui no Brasil. Vamos falar aí dessa semana 11 da NFL, que começou na quinta-feira com a vitória dos Titans sobre o Green Bay Packers. É, e vamos comentar aí dos jogos deste domingo e desta segunda. Eu vou fazer aqui mais o que dá para se observar nessa semana 11 nos jogos de domingo e da segunda-feira. Beleza? Começando aqui, é uma semana. Essa semana 11 ela é uma semana que não tem tantos jogos assim com um grande apelo. A gente tem, por exemplo, jogos com muita disparidade entre as equipes, ou equipes que já não almejam nada é, para esse restante de temporada. Mas vamos começando aqui falando aqueles que estão disputando alguma coisa, candidatos a Super Bowl, candidatos aos playoffs. E vamos começar aqui a falar do Philadelphia Eagles, que enfrenta o Indianapolis Colts. Os Eagles vêm de uma vitória para o time de Washington. Para mim que foi uma derrota que não me surpreendeu, porque dentro da NFC Leste a gente sabe que a rivalidade entre as equipes é grande, e a gente sabe também que é, a NFC Leste ela é uma das divisões mais difíceis aí da NFL. Enfim, os Eagles tentam nessa partida contra os Colts uma recuperação, eu acho que um pouco mais aliviados, porque é lógico, sempre quando o time ele está invicto, a cada semana que vai passando, isso vai se tornando um peso, um peso maior. Parece que vai ficando tudo vai ficando mais difícil quando o time continua sendo estando invicto. É, é lógico, perder nunca é bom, mas nesse caso, vamos ver se agora as coisas, os Eagles ficam um pouco mais leves, sem ter aquela pressão de ser de estar invicto e de ser o único invicto da liga. Enfrentam os Colts que já não posso dizer que pensam no ano que vem, até porque podem almejar é, é, alguma coisa para a pós-temporada, porém os Colts estão sem treinador. É lógico que o Jeff Saturday ele fez coisas mais, não vou dizer nem inteligentes, mas ele fez o básico que o Frank Wright não estava fazendo. É, Aquele projeto de ter o outro quarterback e deixar o Matt Ryan no banco foi simplesmente um projeto bomba do Frank Wright. Então o Jeff Saturday ele traz o Matt Ryan de novo para titularidade e corre mais com a bola. E aí você tem um time dos Colts jogando melhor. Mas na partida de amanhã eu não creio que os Colts irão fazer frente aos Eagles, não. E uma derrota dos Eagles para os Colts amanhã é, seria completamente surpreendente aqui, na minha opinião. Vamos falar aqui de outra partida entre Buffalo Bills e Cleveland Browns. Os Bills têm jogado mal nas últimas semanas. O Josh Allen, se eu não me engano, nas últimas três partidas sofreu duas interceptações em cada uma delas, ou seja, duas interceptações por jogo, seis interceptações. O time está oscilando muito e precisa de mostrar aqui um pouquinho de mais consistência. Enfrenta o Cleveland Browns, que
já não brigam por mais nada. O Deshaun Watson ele voltou a. Ele foi liberado para poder treinar depois de aquilo que aconteceu, a suspensão e tudo mais. Agora ele está liberado para poder treinar com a equipe. Não joga, quem ainda é o titular é o Jacob Brissett. Então, os Bills contra um time que já praticamente não almejam muita coisa nesse ano, sendo um time muito mais forte, sendo um elenco muito mais forte, é importante os Bills aqui na partida de amanhã é, mostrarem consistência e mostrarem porque é um time que a gente pode confiar como um dos favoritos ao Super Bowl. Uma coisa que pode ser um fator desequilibrante aqui é o jogo terrestre. Né? O Cleveland Browns, para mim, tem um dos melhores jogos terrestres, tem um dos melhores jogos terrestres da liga. E isso pode ser um complicador aqui para a equipe de Buffalo. Jogo que acontece em Detroit, porque lá em Buffalo está nevando, se eu não me engano, 50 centímetros, eu acho, de neve. 50 centímetros ou milímetros, alguma coisa assim de neve. Inclusive eu vi um vídeo hoje que realmente está impraticável o futebol americano lá lá na casa dos Bills. Então, um jogo que acontece em Detroit. É, outra partida aqui para a gente olhar que chama a atenção é Minnesota Vikings e Dallas Cowboys. Os Vikings vêm de uma grande vitória sobre os Bills, é, confirmando aí o porquê que a gente deve acreditar nesse time de Minnesota. Tem jogado muito bem em todos os lados da bola. O Kirk Cousins, eu não acho ele um quarterback mediano, mas também não acho ele um cara de elite. Ele é um bom quarterback e tem feito aí uma boa temporada. O Justin Jefferson tem jogado muito bem, tem sido um dos melhores wide receivers da liga. Só não é o melhor wide receiver porque o Tyreek Hill lá no Miami Dolphins está jogando muito, está destruindo. Mas os Vikings chegam para essa partida, chegam muito fortes, muito confiantes naquilo que o time pode apresentar para essa temporada como um todo. Eu acho que para mim, depois da vitória dos Vikings sobre os Bills, a gente tá vendo um forte candidato aqui nessa NFC. Pelo lado dos Cowboys, vieram de uma derrota que eu posso dizer que é completamente normal. O time enfrentando o Aaron Rodgers lá em Green Bay, uma partida que foi praticamente para todos os Estados Unidos, somente em alguns mercados que não passou um jogo, ou seja, um jogo nacional. É, o Aaron Rodgers completamente motivado, talvez por conta dessa questão de ser um jogo para todo o país, praticamente, e também enfrentando o seu ex-treinador Mike McCarthy, não só ele, mas alguns outros jogadores também que foram treinados pelo o atual treinador dos Cowboys. Então, o time sofreu uma derrota que para mim é normal, mas o Dak Prescott ele precisa de ser eu acho que se eu não me engano, acho que pelo fato do Prescott ele jogar em Dallas, eu acho que ele é um pouquinho superestimado. Eu acho que ele tá no mesmo nível do Kirk Cousins. É, nem a mais nem a menos. É um nível Kirk Cousins ali. O Dak ele precisa de ser um cara mais decisivo, de ser um cara mais clutch. A gente tem notado isso que o Dak Prescott ele não tem sido esse cara. Tá faltando ele ser esse cara decisivo e talvez pelo fato dele jogar em Dallas essas coisas ficam um pouco mais amenizadas. Então eu vejo, eu olho, analiso e acredito que falta para o Dak Prescott ser um cara um pouco mais decisivo. Mas, enfim, amanhã uma grande partida entre essas duas equipes. Duas equipes que almejam coisas grandes
que almejam coisas grandes nessa temporada. E para mim o Minnesota Vikings neste momento está um pouquinho à frente por conta, é lógico, da vitória contra o Buffalo Bills. Foi uma vitória extremamente que confirma que dá pra gente acreditar nesse Minnesota Vikings. E os Cowboys amanhã precisam de se reerguer, precisam de mostrar futebol se querem que sejam levados a sério nessa NFC. Neste momento, para vocês terem ideia, o Dallas Cowboys está atrás do New York Giants na NFC Leste. Os Cowboys têm 6 vitórias e 3 derrotas e os Giants têm 7 vitórias e 2 derrotas. E por que eu estou falando isso? Porque em teoria os Cowboys têm um quarterback melhor do que os Giants. Mas neste momento o quarterback dos Cowboys não tem conseguido provar na prática a sua melhor capacidade do que o quarterback de Nova York. Mas é como eu disse, uma vitória amanhã de qualquer uma das duas equipes para os Vikings é mais ainda a confirmação de que é um time que vai brigar nessa NFC. E os Cowboys, uma grande vitória amanhã, com uma grande exibição no Dak Prescott, a gente pode começar a olhar com bons olhos esse time de Dallas. Mas não é só amanhã, né? O Dak Prescott ele precisa ser um cara decisivo sempre, 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 se Dallas quiser brigar por alguma coisa. Uma outra partida aqui é um jogo de extrema rivalidade entre New England Patriots e New York Jets. No primeiro confronto a gente teve um Zach Wilson muito mal. E de lá para cá o quarterback de Nova York tem jogado muito bem. O que não posso dizer da mesma coisa do Mac Jones no New England Patriots. É uma partida que para as duas equipes, mais pelos Patriots, tentar se posicionar bem pela briga pelo wildcard. E no New York Jets, por que não, se possível, pensar em brigar pela divisão nesse momento? O time tá uma vitória atrás do Miami Dolphins. Os Dolphins têm 7 vitórias e 3 derrotas. Os Jets têm 6 vitórias e 3 derrotas. Então, uma vitória aqui para o time de Nova York pode ser confirmar aí a sua almejar brigar pela divisão. Eu acho nesse momento o Miami Dolphins um time muito mais forte, um elenco muito mais completo. Porém, quem sabe? Mas não só pela partida de amanhã, mas também para o decorrer da temporada também. O Zach Wilson ele precisa de achar que ele precisa parar de achar que ele é o Patrick Mahomes. Eu tenho visto aí várias pessoas comentando sobre isso, né? Que às vezes o Zach Wilson ele dá umas certas bugadas de vez em quando e às vezes ele acha que ele é melhor do que ele é. Eu acredito que os Jets têm um time muito competente e se o Zach Wilson parar de fazer bobagens, parar de lançar interceptações estúpidas, eu acredito aí que os Jets não só amanhã podem ser favoritos contra os Patriots, mas podem fazer um pouquinho de barulho nessa AFC. Jogo extremamente difícil, jogo em Foxborough, na casa de New England. Não vai ser nada fácil, como disse, são dois rivais de divisão. Os Jets já não são mais aquele saco de pancadas de New England, mas podem, por que não, uma vitória dos Jets contra os Patriots pode ser em proporções menores, mas pode ser levado numa proporção igual à vitória dos Vikings sobre os Bills.
uma outra partida aqui para a gente poder observar já é o Sunday Night Football, jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. É, é um jogo que a gente esperava muito mais nessa fase do campeonato, muito pelo que se especulava da parte de Los Angeles. É lógico que os Chargers, todo mundo vai falar, mas os Chargers estão cheios de lesões, e isso é um complicador. Realmente, os Chargers nos últimos anos tem sido uma das franquias que mais tem sofrido com lesões de seus jogadores. Então, mas isso não, a gente entende por um lado, mas isso para uma franquia que quer brigar, que quer almejar fazer barulho nos playoffs, que tem um projeto de chegar ao Super Bowl, isso tem que ser esses problemas eles têm que ser abafados pelo fato de ter um bom treinador. Eu acho que é isso que os Chargers não têm neste momento. Não tem um bom treinador. Parecia-se que no papel os Chargers seriam uma grande equipe, e isso não tem se comprovado. E eu digo isso pelo seguinte fato: quantas vezes a gente viu o New England Patriots é, com lesões, e essas lesões serem abafadas por uma equipe muito bem treinada. E é isso que falta para os Chargers, você ter um time muito bem treinado. É lógico que muita gente vai dizer também que o fato de ter o Tom Brady ajudava também a maquiar essas algumas lesões, né? Que o time tinha durante a temporada. Mas no caso aqui dos Chargers, eu também concordo que passa um pouquinho também pelo Justin Herbert jogar um pouquinho melhor. Não que eu acho que ele esteja jogando mal nessa temporada, mas mesmo assim, mesmo pela questão de quarterback, eu acho que falta um pouquinho do auxílio do treinador. Falta um pouquinho mais do time ser um pouco bem treinado. Eu sou um pouquinho cético a quanto dizer que tudo de colocar tudo na conta das lesões. Eu acho que um time muito bem treinado ele consegue maquiar aí um pouco essas questões. Para mim, hoje os Chargers têm 5 vitórias e 4 derrotas. Se fosse um time um pouco melhor treinado, um pouco melhor bem montado, literalmente isso mesmo, sendo um time um pouco melhor treinado, eu acho que os Chargers poderiam ter aí o que talvez até 7 vitórias e 2 derrotas, igual tem o Kansas City Chiefs, que chega para essa partida muito bem, com Patrick Mahomes jogando muito, tendo, para mim, neste momento, sendo um dos principais candidatos a MVP da temporada. Porém, a única coisa que me preocupa nesse time dos Chiefs, não para amanhã, mas sim para a pós-temporada, é a a secundária. Eu acho que essa secundária dos Chiefs ela pode ser uma bomba atômica do time. Não sinto muita confiança nessa secundária dos Chiefs, mas é aquele negócio, é o que eu acabei de falar. É um time muito bem treinado, é um time muito bem montado. E essas dificuldades que o time tem, elas são abafadas pelo fato de ser um time muito bem treinado. E isso a gente sabe que o Andy Reid ele é um cara para lá de capaz de suprir essas deficiências que o time tem. Mas para mim amanhã os Chiefs são completamente favoritos contra a equipe de Los Angeles. E para finalizar, na segunda-feira com o Monday Night, jogo entre
Arizona Cardinals e San Francisco 49ers. Eu acho que para mim vai ser até o jogo da demissão do Cliff Kingsbury. É, né, a gente falando de times e treinadores aqui que são mal treinados e isso reflete o time de Arizona. É um time que tem diversos problemas, além de ter um péssimo treinador. E o San Francisco 49ers tem aí um dos grandes elencos da liga, mesmo com um quarterback extremamente burocrático que é o Jim Garoppolo. O time tem jogado bem, tem reagido, é, vai brigar por essa divisão. Tem gente dando como favas contadas que os 49ers vão vencer a divisão. Eu penso um pouquinho diferente. Não vai ser tão fácil assim para a equipe de São Francisco vencer a divisão. Que são favoritos para poder vencer a divisão, principalmente por conta que enfrentam o Seattle Seahawks, que tem, é lógico, muito bons calouros, mas é, é um time muito jovem, muito inexperiente, que pode oscilar ainda nessa, nessa temporada. Os 49ers têm um time melhor do que o Seahawks, isso é verdade. Porém, eu acredito que não vai ser tão fácil assim para os 49ers vencer essa divisão, não. Mas passa tudo para o jogo de amanhã. Não tropeçar em um time ruim, você já começa a limpar e a clarear um pouco mais a divisão a seu favor. Então, o jogo de segunda, não só pelo fato de serem rivais de divisão, ele se torna extremamente é, ele se torna extremamente importante para a equipe de São Francisco, caso eles queiram almejar e pensar em vencer a divisão oeste da NFC. Tá ok, galera? Esses foram os destaques aqui da semana 11 da NFL. Conto com a ajuda de vocês. Caso queiram dar um like aí, vocês me ajudam bastante, porque o like ele faz com que o canal ele faz com que o canal seja espalhado para mais pessoas que gostam do futebol americano aqui no Brasil. Então o like de vocês me ajuda bastante e colaboram bastante aí com o crescimento do nosso canal. Valeu? Um forte abraço a todos, valeu e falou!